Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Varandas e hoje a gente tem uma conversa especial com um cara que é engenheiro, ele é CEO da Plano Consultoria e Projetos, uma empresa de engenharia que trabalha com construção civil. Ele é engenheiro civil e eu estou aqui com meu amigo Arnaldo Almeida. Seja bem-vindo, Arnaldo. Vamos ter uma conversa boa aqui sobre sua história, sua jornada, seus projetos, sobre sua vida de engenheiro e de gestor. E vamos conversar, entender exatamente como é essa sua história aí. E eu tenho certeza que o pessoal que está Uhum. assistindo vai gostar de conhecer um pouco mais sobre Arnaldo Almeida e sobre os projetos da Plano. Olá, Rafael, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui com você, né, e poder falar um pouquinho de mim, da minha empresa, né? É muito gratificante poder mostrar um pouco sobre a minha história e que isso possa impactar na vida das pessoas. Eu tenho certeza que vai impactar, porque pelo que eu já entendi um pouco, sua história tem uma família simples, humilde, e um cara que estudou, que se destacou com o estudo, numa profissão que a gente sabe que exige conhecimento, exige dedicação. Me fala como foi essa jornada que você começou na sua lá na sua família e por que é que você chegou em construção civil? Ah, excelente. Como você falou, meu nome é Arnaldo Almeida, eu sou engenheiro civil de formação. Hoje eu sou CEO da Plano Consultoria e Projetos, que é uma empresa de arquitetura e de engenharia, onde a gente viabiliza empreendimentos públicos. Hoje, né, para chegar no ponto que a gente está hoje, houve uma jornada, uma caminhada, né? Se eu puder passar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, falar sobre mim, né? Onde eu nasci em 1983, tenho 42 anos, né? E por que eu coloco isso? Como é a vida, como era a vida nos anos 80, né? No finalzinho da ditadura, épocas de crise, né? E aí, naturalmente, nem todas as famílias conseguiam acompanhar, ter uma qualidade de vida, né? Como a gente tem hoje mais acesso. Então, naquela época tudo era mais difícil, a educação mais difícil e tal, e eu cresci nessa realidade. Felizmente, eu tenho pais amorosos que me ajudaram na minha educação, diante das dificuldades, das limitações que houveram na época, mas que eu pude estudar, pude crescer, né, escolher bem a minha profissão e ter essa trajetória de crescimento, né. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir a Copa de 94, Hum. né, eu já tinha algo, uns 7 anos, e nessa época, não minto, 11 anos, nessa época a gente assistia a Copa, vibrou com a seleção ganhando, Isso. né? E depois, né, quando eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio na escola técnica, né, isso em 98, eu pude conhecer uma área nova, conhecer uma profissão, né, que foi dentro do ramo da construção civil, né. Lá na época da escola técnica, a gente tinha um ensino médio com um ensino técnico, então eram 4 anos de estudo, né, onde você estudava as matérias básicas que você estudaria no ensino médio, mas tinha as disciplinas técnicas, como materiais de construção, desenho técnico, né, cálculo estrutural e tantas outras que a gente tinha naquela época, né. Só que curioso que nesses anos, né, finalzinho dos anos 90, a gente aprendia a desenhar à mão, por exemplo. A gente desenhava, fazia os projetos à mão, né, e estava começando a introduzir a tecnologia, né, o uso do computador, né. Eu sou de uma época que se você tiver um computador com uma memória de 128 mega, era um luxo. Hoje a gente tem computadores com memórias de 120 GB, né? Você também encontra no mercado. Então a tecnologia ainda estava começando a entrar. Então eu fiz o ensino médio na escola técnica, depois virou Cefet, né? E hoje é Instituto Federal. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer a área da construção civil, vivo nela até hoje, né? Pude aprender com professores exemplares e assim me ajudou muito a definir o meu rumo depois disso, né? A gente desenhava, por exemplo, à mão, usava instrumentos como escalímetro, normógrafo, né? Lápis pena 01, 05, 03. Hoje pode parecer muito confuso, porque hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor e dificilmente se desenha à mão hoje em dia. Mas essas experiências me ajudaram muito
construir quem eu sou hoje, né? Depois que eu terminei o ensino médio, continuei na área da construção, né? No ensino médio eu fiz o técnico de edificações na escola técnica e depois escolhi a engenharia civil, né, como a área para poder me aprofundar na construção civil. Então estudei 5 anos na Universidade Federal da Paraíba e pude, com a base que eu tive no ensino médio, no ensino técnico, eu pude cursar engenharia de uma forma, numa visão bem mais vantajosa do que se aquilo tudo fosse novo para mim, né? Porque eu já era técnico em edificações na época. E todo o conhecimento que eu obtive no ensino médio me ajudou a construir no curso de engenharia e pude poder aproveitar bem o curso de engenharia, né? Onde eu pude fazer a monitoria, fui monitor de desenho técnico, por exemplo, fiz iniciação científica, trabalhei com pesquisa científica, né? E sempre gostei da área de projetos, né? Sempre me aprofundei mais na área de desenvolvimento de projetos. E na construção civil, trabalhar com projetos é muito abrangente, porque a gente pode trabalhar com diferentes áreas da engenharia, né? A gente pode trabalhar na área de sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, estruturas, e eu estou só resumindo, porque o leque é muito grande de opções. E nessa época eu tomei como preferência a parte de instalações hidrossanitárias, por exemplo. Só fazia esse tipo de projeto quando eu me formei na engenharia. E para mim era um desafio fazer um projeto de instalações elétricas. Fazer estrutural eu morria de medo de cair, algo do tipo, um projeto que eu fizesse. Mas a vida me forçou a superar esses medos e no final das contas eu tive a oportunidade de desenvolver projetos em qualquer área nesse sentido, né? Então, hoje, né, depois de 20 anos de formado, né, eu pude experimentar muitas áreas na engenharia, né, onde eu pude desenvolver, me aprofundar nesse sentido. E assim, é uma jornada bem longa e gratificante. Eu me lembro, você falou, a gente tem a mesma idade. Naquela época eu também tentei entrar para a escola técnica, na época, no ensino médio. E eu me lembrei que já quando você entrava no ensino médio, tinha a parte de edificações também, tinha a parte de engenharia, porque era uma escola técnica, que era atrelada junto com o ensino médio. Então, quer dizer que a maioria dos profissionais de engenharia cursaram ensino médio numa escola comum e fizeram um vestibular para engenharia. Você, quando entrou para engenharia na universidade, você já tinha a carga de quem cursou na escola técnica e cursou edificações na escola técnica. Qual foi a vantagem que você, nesse momento, quando você entrou para engenharia, a vantagem que você sentiu em relação aos outros colegas da área? Olha, primeira coisa, saber onde eu estava pisando, porque o ensino técnico que eu recebi na época era muito bom. Os professores eram excelentes, a gente tinha materiais disponíveis, a instituição nos fornecia muito material para a gente poder estudar, laboratórios, então assim, existe uma estrutura muito boa. É curioso que naquela época você ingressava na escola técnica de algumas formas, mas a principal era tipo, você fazia na 8ª série, que hoje é o 9º ano, Isso. você fazia uma prova, logo no comecinho, você fazia uma prova para entrar lá. Você estudava num turno o seu ensino fundamental, né, seu ginásio, e no outro turno estudava português e matemática na escola técnica. Nessa época a gente era chamado de lancheira, né? A gente era apelidado de lancheira nessa época pelos colegas mais velhos. E passava o ano conciliando a 8ª série com essas disciplinas na escola técnica, fazia provas e no final você tirava suas notas. Essas notas eram necessárias para avaliar que curso você faria no ensino médio. Então, naquela época existia cursos como tecnologia ambiental, edificações, processamento de dados, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, estradas, tinha várias opções e você escolhia 2 cursos. Naquela época, pela questão da tecnologia, os computadores e tal, então os cursos que eram mais procurados era processamento de dados, por exemplo, e em segundo lugar, edificações. Tínhamos a opção de fazer 2 escolhas.
uma primeira opção e uma segunda. A minha segunda opção foi edificações, na qual eu passei, e na primeira era processamento de dados, que aí realmente eu não conseguia obter nota para passar nessa disciplina, nessa área. Eu fico feliz até por não ter passado, porque hoje eu me sinto muito realizado na profissão que eu estou, né? Então eu cursei o técnico edificações, né? Sou técnico também, e quando eu entrei no curso de engenharia, eu sabia onde eu estava pisando, porque eu já tinha todo esse aprofundamento técnico, porque eu já tinha uma profissão. Eu já tinha meu CREA, que era o meu certificado, meu cadastro no conselho de classe, que naquela época era o CREA, né? Hoje, o técnico de edificações ele tem um conselho à parte dos técnicos industriais, mas naquela época fazia parte do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, eu já tinha uma profissão, então eu já estava trabalhando, eu já estava estudando num curso de engenharia, onde eu poderia vivenciar essa prática, né, que eu aprendi no curso técnico. Maravilha. Eu sei que o engenheiro civil, ele reúne grande, um grande número de capacidades e aptidões, e dentro da profissão, várias áreas. Tem um engenheiro que é calculista, tem um engenheiro que trabalha com estrutura, tem um engenheiro que um projeto. Uhum. Você falou em bacias, em hidrossanitárias, em Instalações instalações hidrossanitárias. hidrossanitárias. O que é exatamente essa área e qual a função dela num projeto de Uhum. engenharia civil? Perceba que, assim, a engenharia civil, a gente costuma dizer que ela é a mãe das engenharias, porque todas as engenharias que vieram, que a gente tem hoje, que são várias, elas são meio que derivadas da engenharia civil. Então, o engenheiro civil, ele tem uma visão generalista de tudo, de todas as áreas que envolvia. Por isso que ele é uma área tão abrangente. Eu poderia me aprofundar na área de hidráulica, na área de recursos naturais, na área de geotecnia, na área de estrutura, são muitas áreas envolvidas. E devido à necessidade, quando eu fazia o curso de engenharia, eu e uns colegas, a gente criou a empresa Júnior de Engenharia na época. E naquela época eu acabei interessando a parte de instalações, né, hidrossanitárias. Essa área de instalações, ela está presente em qualquer edificação. Se você abrir a torneira para lavar as mãos, há uma instalação envolvida. Se você está num banheiro, seja de vestiário, banheiro público da sua casa, cozinha, área de serviço, né, tem uma instalação envolvida nela. Então, eu trabalhar nesse segmento em projetos e instalações hidrossanitárias envolve a condução de água, água para consumo humano, por exemplo, como também a coleta de esgoto sanitário, porque existem essas duas questões. Eu tenho água para consumir e tenho meu resíduo que precisa ser coletado. Então, a minha primeira experiência de projeto foi nessa área, onde eu me dediquei muito, estudei muito, me aprofundei muito e fiz muito projeto nessa área. E na sequência eu pude experimentar outras áreas que eu tinha menor afinidade, por exemplo, instalações elétricas, estrutura de concreto, estrutura metálica, né? Essas últimas foram mais difíceis para mim, mas eu consegui, né, avançar nesse sentido. E foram quantos anos de atuação no mercado? Você trabalhou mais no mercado em construtoras, até a plano? Então, minha experiência envolve a área de projetos e na área de fiscalização de obras. Então, até chegar na plano, eu sempre enveredei nessas duas áreas, onde eu pude fazer projeto, né, onde eu me aprofundei mais, me desenvolvi mais, e na área de fiscalizar obras públicas, principalmente, nesse sentido. Então, ah, entre a minha formação, eu concluí em 2006, e o nascimento da Plano, em 2014, eu passei por muita coisa. E, inclusive, passei por outras empresas, né? Antes da Plano, eu já fui sócio de outras duas empresas que fecharam, né? E, assim, isso tudo me ajudou a somar a minha experiência que eu tenho hoje em dia, né? Então, assim, na área da engenharia, eu tive a oportunidade de me aprofundar na área de projeto, desenvolvimento de projetos,
em diferentes áreas e me ajudou a construir a empresa que ela é hoje, porque é interessante que a nossa empresa, ela não é uma empresa só de projeto, é um escritório de projeto, não, é um escritório que a gente viabiliza empreendimentos públicos, né? Onde um cliente chega para mim com uma dor, ele quer implantar uma obra que pode ser uma escola, uma creche, e o meu papel é viabilizar esse empreendimento. E para viabilizar esse empreendimento, eu tenho que passar por diferentes áreas da arquitetura e da engenharia, né? Então a gente trabalha uma área muito diversificada. Mas para chegar no ponto que é hoje, houve toda essa construção, né, de desenvolvimento da minha pessoa para poder ter essa visão sistêmica de todas as áreas da construção civil, não ficar só engessada numa área, por exemplo, na área de instalações, Isso. né? E curioso que não só pensando em edificações, mas também pensando na área de infraestrutura. Por exemplo, quando a gente olha de fora para a casa da gente, né, de fora do nosso prédio, a gente tem ruas, a gente tem redes de esgotamento, a gente tem redes de abastecimento de água, a gente tem drenagem. Tudo isso faz parte do escopo da engenharia civil, né? E também são áreas que eu tive oportunidade e que ainda trabalho nesses tipos de projeto, né? Então, assim, eu trago muito isso, que a experiência que eu tive no curso técnico, que me trouxe essa visão generalista de tudo, o curso de engenharia civil, que por si só é uma área de generalista, me permitiu criar uma empresa onde ela pode atuar em qualquer área da construção civil, porque o foco nosso é viabilizar um empreendimento como um todo. Porque você não faz só um hospital com um projeto de instalações, né? Você trabalha com 20 disciplinas de projeto diferentes e todas elas a gente desenvolve hoje. Qual foi o ponto de virada? Porque você disse que teve outras empresas já. Então, não necessariamente você atuou no mercado e resolveu colocar a sua empresa a plano. Qual foi a experiência que você teve nessas outras empresas que você passou, que você foi sócio, no mercado, até o ponto em que você concebeu a plano? Como é que você concebeu a plano? Foi com alguma visão existe um nicho que eu quero atuar, alguma coisa? O que foi que deu qual foi a luz que produziu isso na sua mente, a ideia de montar a plano? É interessante a pergunta porque, assim, a maior parte da minha experiência de projeto foi na área de obras públicas. Eu já trabalhei com iniciativa privada, já trabalhei com o morador, por exemplo, projeto de residências unifamiliares, já trabalhei com tudo isso, mas a maior parte do meu esforço, do meu trabalho foi em obras públicas, seja nessas outras empresas antigas, seja na Plano atualmente. Então, eu sempre trabalhei no papel de projetista. Eu era projetista de uma disciplina específica. Isso me trouxe relacionamento, me trouxe conhecer outras pessoas e tal. Eles conheceram o meu trabalho e me chamaram juntos para trabalhar com construir uma empresa, construir um escopo maior. E aí foi agregando conhecimento, experiências e tal nesse sentido. Antes da Plano, eu fui sócio de uma empresa onde tinha mais 4 outros sócios, né? 3 a 4 sócios, e cada um tinha uma área específica. Então, nessa época, eu já tinha uma certa maturidade em visão sistêmica de projeto, e os nossos clientes eram poder público e poder privado. A gente trabalhou muito com obras na época Minha Casa Minha Vida, né? No ano de 2014, 2013. A gente desenvolveu um produto como um todo, um produto completo, mas o principal cliente nosso era uma construtora que construía uma obra financiada com recursos públicos, por exemplo. Então, a gente tinha uma equipe de arquitetura, tinha uma equipe de engenharia, né, e dentro da engenharia tinha várias equipes. Nessa época eu era diretor de engenharia, então eu coordenava várias pessoas dentro dessa área de engenharia e várias disciplinas, vários projetos envolvidos, né? E isso me ajudou a moldar o que é a Plano hoje, porque hoje a gente trabalha com diversas disciplinas de projeto. O nosso foco continua viabilizar, entregar um projeto com qualidade para o cliente, só que o meu cliente deixou de ser exatamente uma construtora ou um cliente privativo, passou a ser o poder público, passou a ser um prefeito, uma autarquia estadual, uma autarquia federal.
E a gente desenvolve empreendimentos de diferentes áreas, seja na área da habitação, saúde, educação, a infraestrutura, né, e todo esse legado, né, torna o que ela é hoje. Muito bom. Como é que funciona hoje a estrutura da Plano? E tem algum projeto que está em execução que você considera assim como algo gostoso de trabalhar? Assim, um projeto muito bom que a gente realizou, que a gente trabalhou, participou numa. Olha, não só um, como vários, porque o nosso cliente final, o nosso usuário final, é uma pessoa que realmente necessita daquele equipamento público. Então, se trabalhamos na área da saúde, na área da educação, habitação social, quem são as pessoas que vão usar isso? Quem são as pessoas que vão usar uma creche, que vão usar uma escola, né, ou uma UBS? Né? São pessoas que muitas vezes não podem pagar um hospital, não podem pagar uma escola privada. Então, são pessoas assim que têm uma necessidade, talvez uma limitação financeira para poder usar esses outros tipos de equipamento. Então, a satisfação que eu tenho, por exemplo, é você fazer uma obra de uma creche, por exemplo, e ver um monte de crianças usando aquele equipamento. Já tive a oportunidade de visitar obras nossas já concluídas e você vê as crianças, né, seja bebês, seja com 1 ano, 2 anos, 3 anos, utilizando o equipamento. Então, isso é uma alegria muito grande para mim, para minha equipe. Né? Então, assim, é trazer esse retorno para o usuário final, né, que está usando o equipamento para educação, para saúde, para habitação. Então, a gente também faz projetos de moradia social, onde pessoas vão receber aquele equipamento do governo, né, e vão poder usufruir sua morada, sua casa. Você falou de escola, falou de moradia social, hospitais, tudo. A atuação da Plano hoje abrange principalmente quais estados hoje no país? Olha, a Plano, ela atua em todos os estados do Brasil. A gente tem projetos, seja no norte, no sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. A gente conseguiu atender, ao longo desses 12 anos, quase 300 projetos, seja na área da saúde, da educação e habitação social e infraestrutura. A gente fez um levantamento e conseguimos a marca de 1,4 milhão de metros quadrados de área construída, certo? Então, assim, são muitos empreendimentos que a gente desenvolveu ao longo desses 12 anos. E, assim, a gente tem projetos hoje, por exemplo, em Belém, a gente tem projetos no Rio Grande do Sul, São Paulo, a gente tem projetos em Maranhão, Pernambuco. Então, assim, é muito espalhado assim, os projetos que a gente tem. A gente fez um projeto curioso, por exemplo, de uma escola no município do estado do Pará. Não me recordo agora o nome da cidade, mas foi num local alagadiço. Quero dizer, era uma escola, ela suspensa em palafite, os alunos chegavam por meio de barco. É curioso isso, porque aqui a gente tem, por exemplo, a situação mais precária hoje, que era antes e que hoje não é tanto, é, por exemplo, um aluno que mora na zona rural precisa ir para a sua escola. Antigamente ele ia a pé. Hoje ainda existe programas onde tem um ônibus que a prefeitura leva o aluno para a escola, né? Mas ele tem um transporte para ir um veículo. É uma Né? realidade estrutural totalmente diferente, Correto. construtiva, né? E você ir de barco para a escola ela é apoiada em uma estrutura palafite, né? E assim, como vai vir a água, o abastecimento da água? Como é que vai ser a coleta de esgoto de um local desse? Mas assim, independente das dificuldades, né, a satisfação nossa é poder construir um equipamento que vai chegar à educação para aquelas pessoas, entende? Isso não tem preço. Isso é uma coisa que a gente faz e que nos traz muita satisfação. Isso eu acredito que, no meu pouco conhecimento, eu acredito que isso é um desafio grande estrutural para desenvolver um projeto desse tipo num terreno diferente do que a gente está Isso, acostumado. isso. Você falou de instalações hidrossanitárias e eu me recordei dessa problemática que a gente tem vivido hoje em João Pessoa. Muitos prédios com esgoto sanitário, esgoto indo para galerias pluviais, né? O que
qual é a grande problemática hoje que se tem na construção civil em relação a esse ponto? Pois é, isso é uma questão de ligações clandestinas. Isso. É muito curioso você andar na rua, né? Você está no carro e você vê uma boca de lobo de esgoto transbordando água. Que você vê que tem um mau cheiro, que tem esgoto e tal. Mas está um dia de sol, não está chovendo nem nada. Como é que está transbordando água de um posto de visita de esgoto? Né? Porque naturalmente existe algum prédio que está fazendo alguma limpeza, alguma esvaziando o reservatório, e existe uma ligação clandestina de uma rede que não devia de esgoto. Né? Então, existe muito essa questão de redes clandestinas, onde a instalação de uma coleta de águas pluviais está indo para uma coleta de esgoto pluvial, de esgoto sanitário. Né? E a norma brasileira, a NBR, ela é enfática que os sistemas de coleta de águas pluviais, ela é independente dos sistemas de coleta de esgoto. São redes diferentes, porque eles não se comunicam bem aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem precipitações, chuvas muito intensas, e uma rede que precisa suportar essa quantidade de água gerada devido à chuva, ela tem grandes dimensões. A título de curiosidade, uma tubulação que recebe esgoto pluvial, ela tem no mínimo um diâmetro de 600 milímetros. Isso é imagina um diâmetro de 60 centímetros. Uma tubulação de esgoto sanitário é 150 milímetros, ou seja, uma tubulação de 15 centímetros. Como é que uma tubulação de 15 centímetros vai receber uma demanda que deveria ser uma de 600? E aí a gente encontra situações absurdas de a água transbordar num poço de visita que é de esgoto. Então isso deriva dos problemas que a gente tem, muito mais complicados. Né? Pessoas que fazem a sua instalação predial, em vez de lançar no dispositivo apropriado, né, da sua rede de águas pluviais, lança por conveniência numa rede de água, uma rede de esgoto sanitário. E aí a gente tem consequências para as pessoas que moram na região. A gente tem esse transbordamento desse esgoto, que acaba se misturando com o esgoto doméstico das nossas casas, do vaso sanitário, né, e pode ser um vetor de doença para as pessoas que estão ali. Hoje, qual é a estrutura da Plano que ela atende hoje, praticamente todos os estados do país? Qual é a estrutura que ela tem efetiva hoje interna e um cálculo que você pode fazer de gente contratada fora, que eu tenho certeza que para atuar em todos esses estados tem bastante gente. Então, a Plano, ela é uma empresa onde, para poder atingir a missão dela de viabilizar os empreendimentos, ela precisa de várias pessoas e de várias áreas. Né? A gente desenvolve projetos que são 15 disciplinas, por exemplo, 15 a 20 disciplinas de projeto. E, assim, uma ou duas pessoas, né, uma ou duas disciplinas, ela assume o desenvolvimento de um projeto específico. Eu quero dizer, se eu tenho 15 disciplinas, eu vou precisar pelo menos de 10 pessoas envolvidas para a elaboração dos projetos. E aí, na minha equipe, eu preciso ter pessoas que façam coordenações, eu preciso ter pessoas que gerenciem e pessoas que dirigem. Então, na nossa equipe, temos a Amanda, que é a nossa diretora de operações, ela é arquiteta, e com ela, a gente tem gestores de projeto, né, como a Patrícia e a Sandra, onde eles fazem o gerenciamento de projetos como um todo, porque a gente tem vários projetos ocorrendo de forma simultânea. E temos os coordenadores de disciplinas. Então, eu tenho um coordenador só de estrutura, um coordenador só de instalações, um coordenador de orçamento e um coordenador de arquitetura. Né? Curioso que, assim, na nossa equipe, quase metade são formados de arquiteto. Embora eu seja engenheiro, embora eu tenha a minha formação estruturada nessa área, né, precisou, né, se desenvolver um núcleo de arquitetura. Então, a gente tem a Amanda como arquiteta, a Thaíris como arquiteta e tantas outras que a gente tem lá no escritório. E a nossa empresa, ela é tanto registrada no CREA, no Conselho de Engenharia, como ela é registrada no CAL, no Conselho de Arquitetura. E assim,
Uma coisa curiosa que eu não disse é que eu também sou professor. Eu formo novos alunos, novos profissionais na construção civil, né? E eu tenho a oportunidade de também aliar o conhecimento técnico, né, o conhecimento prático, né, aos meus alunos. E na melhor oportunidade que eu tiver, eu também trago esses alunos para trabalhar conosco no nosso escritório, onde a gente consegue moldar esse estudante, né, desenvolvê-lo para ele consiga ter essas competências tão necessárias para atuar no mercado de trabalho. Maravilhoso. Deixa eu fazer mais ou menos as contas aqui. Escola técnica foram cerca de 4 anos, plano tem 12, deve ter mais uns 12 de atuação antes da plano, perto de 30 anos aí. Como engenheiro, a gente já entendeu a capacidade que você tem, técnica, pessoal, tudo, de desenvolver a engenharia, a construção civil. Quais são os grandes desafios hoje que Arnaldo Almeida tem como gestor de uma empresa? Não necessariamente que seja uma empresa de engenharia. A gente sabe que tem as dificuldades com o pessoal, contratação, tudo. Quais são os grandes desafios que você vê hoje como gestor? Trabalhar com gestão de projetos é como se você fosse um marabalista, onde você está tentando equilibrar vários processos que precisam ser executados da melhor forma e não trazer consequências, né, no final, no produto final para o seu cliente. Então você tem que gerenciar pessoas, tem que gerenciar riscos, tem que gerenciar custos, tempo. Então, são muitos fatores que envolvem nesse processo. E um projeto de engenharia, de arquitetura, envolve muitas pessoas. Já que eu entrego um produto viável para o meu cliente poder licitar, poder executar aquela obra, eu preciso gerenciar várias pessoas. E cada pessoa tem a sua problemática na execução do projeto. Eu tenho que gerenciar o tempo. A gente não tem tempo hoje em dia para executar um projeto como eu tinha antes. Nós somos forçados a cada vez fazer mais em menos tempo, né? Antigamente, né, nos anos 80, dos anos 90, o desenho era feito à mão. Eu precisava de várias pessoas para fazer uma coisa que hoje, menos de uma pessoa, né, o computador faz isso sozinho, né? Vários processos, atividades operacionais de desenho, de representação gráfica, hoje eu não preciso mais fazer. E aí eu organizo o meu tempo na parte intelectual, na parte de desenvolvimento de soluções. Então, graças à tecnologia, a gente é forçado a executar em menor tempo, com maior precisão, com maior qualidade. Então, é uma situação que a gente precisa gerenciar da melhor forma possível, porque a gente tem uma disponibilidade de recurso limitada, né? Um tempo limitado e a gente precisa entregar com qualidade. Então, assim, o desafio que eu tenho hoje na gestão envolve gerenciar as pessoas que estão envolvidas, né, e gerenciar os interesses, né, os interesses do cliente, a nossa disponibilidade em poder atender, né, o nosso cliente da melhor forma possível e dentro dos recursos que eu tenho disponível. Então, assim, isso é muito comum quando você é líder, quando você é empresário, né, você gerenciar aquilo que você precisa ter com um pouco que você tem de recurso. Entende? A Plano tem um cliente, deixa eu ver se eu entendi. A Plano tem um cliente e trabalha para outro. Mais ou menos assim, o cliente é o usuário final, é o morador que vai receber aquela casa, é o aluno que vai estudar naquela escola, que o foco hoje principal é público, obras públicas, mas a Plano trabalha para o gestor público, que através de licitações, tudo, que vai executar aquela obra. Existe uma dificuldade grande hoje no meio político que a gente tem no Brasil, de obras superfaturadas, tudo isso. Mas eu entendo que a Plano tem uma missão, tem valores, tem ética. Eu queria o que é que você diria como uma mensagem, como gestor, como CEO da Plano, qual a mensagem que você tem para o seu cliente final, o usuário que vai usar aquele equipamento público, e a mensagem que você tem para o gestor público?
Então, o usuário final, né, aquela pessoa que vai usar o equipamento, às vezes ela não percebe a quantidade de pessoas envolvidas dentro do processo para chegar até na ponta. Infelizmente, temos pessoas que trabalham com interesses pessoais, existe, mas também existem muitas pessoas que querem o bem, que querem fazer a coisa certa, que querem fazer o melhor para chegar para ele, né? Então, assim, essas pessoas, elas diante da condição que elas vivem, da realidade que elas vivem, que muitas vezes é precária, a gente se esforça a fazer a nossa contribuição em fazer a diferença na vida delas. Não é fácil, não é uma coisa que a gente sempre vai acertar, sempre vai conseguir, mas eu entendo que cada um de nós, quando a gente assume nosso papel, a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, a gente consegue fazer algo novo, algo impactante na vida dessas pessoas. Então, a Plano, como participe desse projeto todo, ela tem a oportunidade de fazer a diferença, de impactar na vida dessas pessoas que estão usando o equipamento final. E a gente busca apresentar algo da melhor forma possível, com qualidade, atendendo às normas, né, acessibilidade, normas de desempenho, né, e trazer um custo-benefício, né, saudável para aquele usuário final. Quando a gente fala do gestor público, né, o gestor público ele é um parceiro nesse processo, ele não está só como nosso cliente, a gente está aqui para poder resolver a dor dele, atender ele naquilo que ele precisa. Então a gente precisa sim entender a necessidade dele, porque muitas vezes ele tem um recurso limitado, ele tem um interesse, ele quer fazer, ele também quer somar nesse processo transformador na vida do usuário final, mas ele não tem o recurso disponível. Então, o que é que a gente pode fazer diante do recurso que ele tem? Então, nessa tratativa com o gestor público, a gente busca, por exemplo, alinhar a necessidade dele dentro do recurso que ele tem. Uma coisa interessante é que quando a gente desenvolve um projeto, a gente não tem recursos ilimitados. Sempre existe uma limitação, porque a gente tem dinheiro público envolvido. Então, o que é que eu digo para o gestor público? Que a gente se preocupa em entregar um produto para ele dentro do orçamento que ele está disponível e que consiga atingir, trazer o impacto necessário para o usuário final. Entende? Trabalhar com obra pública, a gente tem que ter consciência que o recurso público disponível, ele é limitado e nem sempre ele está disponível no dia que a pessoa precisa, porque existe um processo para poder ter essa disponibilidade financeira. E a gente é parceiro em poder viabilizar isso. Porque muitas vezes o poder público ele tem recurso, mas o recurso é de origem federal, um recurso federal, que para poder estar disponível para a execução de obra, precisa passar por um conjunto de processos, de aprovações. E a Plano, ela auxilia nesses processos de aprovação, seja com outros órgãos de controle, como órgãos ambientais, né, como órgãos financiadores, como a Caixa Econômica, e elas têm seu rigor, suas exigências. E a gente está aqui para poder viabilizar elas para o usuário final. Maravilha. Me diga uma coisa agora. A gente está chegando pertinho do fim dessa nossa conversa, que está maravilhosa. Tenho o Arnaldo com quase 30 anos de profissão. Eu queria conversar sobre futuro. O que é que o Arnaldo tem em mente para o futuro da Plano, seja, sei lá, inteligência artificial, novos métodos construtivos, que a gente vê que existe uma mudança hoje nos meios de construção civil, coisas na Europa, coisas dos Estados Unidos que estão tentando trazer aqui. O que é que Arnaldo vê para Plano para o futuro? Olha, a tecnologia, ela constantemente, ela está nos agregando, nos transformando, e a gente vem nesse processo de desenvolvimento tecnológico. Eu vim de uma época que se desenhava, logo no finalzinho, claro, do desenho à mão, né? O computador está se tornando acessível, e hoje a gente vive numa realidade onde a gente é dependente, digamos assim, a gente utiliza a tecnologia constantemente. Existe na construção civil, por exemplo, a metodologia BIM,
né, a modelagem da informação da construção. É uma metodologia que foi conceituada desde os anos 70 e hoje a gente consegue utilizar ela de uma forma mais próxima de toda a sua potencialidade. Então, na construção civil, cada vez mais se torna obrigatório a utilização da metodologia BIM. E a Plano ela vem trabalhando para que esse processo de implantação BIM ele ocorra não só dentro dos projetos que a gente utiliza, mas também no cliente que vai utilizar, o poder público. Né? Onde houver construção civil, eu utilizo o BIM. Então, seja na área de projeto, seja na área de construção, ou na operação e na manutenção predial daquele prédio específico. Então, a tecnologia vem nos empurrando para que o BIM ela se torne uma realidade cotidiana, né, do dia a dia. Você vai estar, por exemplo, no seu prédio, na sua edificação, onde, por exemplo, uma lâmpada ela queimou, a pessoa responsável pela manutenção, por exemplo, ela vai ter acesso às informações daquela lâmpada, um exemplo simples, né, por meio de um modelo digital virtual daquele empreendimento. Pode ser uma lâmpada, pode ser um extintor, pode ser uma porta de vidro, pode ser uma bomba, pode ser qualquer equipamento. A informação ela vai estar acessível. A gente vinha de uma época onde se desenhava à mão, a informação era registrada no papel e hoje a informação ela vai estar disponível para qualquer pessoa, seja ele engenheiro, arquiteto, operário, né, trabalha com manutenção, ela vai estar disponível e ela vai poder fazer todas as ações pertinentes ao trabalho dela a partir desse modelo virtual, por exemplo. Então, o BIM, ele é uma tecnologia onde cada vez mais está se falando, cada vez mais ela vai estar presente no dia a dia do poder público, né, das construtoras, dos órgãos de controle. Então, isso é uma tecnologia que já existe hoje e que cada vez mais vai se tornar mais estreita no dia a dia, no cotidiano dela. Então, a Plano está dentro desse processo transformador, seja nas mudanças individuais, nas práticas nossas, do nosso escritório, seja na conversão, digamos assim, na adaptação dos nossos clientes para que eles também possam usar essa tecnologia. Perfeito. E para a gente encerrar, qual é a mensagem? Você já falou um pouco sobre os clientes. Qual é a mensagem que você tem sobre a Plano? Alguém perguntar o que é a Plano. A gente costuma dizer assim, qual é o seu pitch? Um pitch de vendas. Como é que você apresenta a Plano hoje? A Plano, ela é uma empresa que ela tem um propósito. O nosso propósito é impactar a vida das pessoas que de alguma forma elas serão impactadas pelos nossos projetos. Então, o nosso propósito é transformar a vida dessas pessoas que estão na ponta, né, os nossos usuários finais, nossos clientes finais, que vão usar esses equipamentos. Então, nosso propósito é trazer esse impacto para ela, esse impacto social. E a gente utilizar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia ela é necessária, ela é fundamental nesse processo transformador. A Plano é uma empresa formada por pessoas comprometidas, pessoas que trabalham com foco em atingir essa missão, né, impactante e transformadora na vida da pessoa, né? E a gente trabalha, né, para que a gente consiga somar esse usuário final, mas também somar as pessoas que trabalham no projeto, né? Eu digo muito para os meus colaboradores que eu consiga utilizar a Plano como uma empresa que vai somar na vida delas e trazer também impacto na vida dos meus colaboradores, que eles possam desenvolver, possam evoluir, né, com todos, né, com o nosso trabalho em conjunto. Maravilha. Só tenho a parabenizar você como profissional, como pessoa. Eu vejo que você é um cara dedicado, um cara competente, que tem um cuidado em manter uma empresa que a gente sabe que atua com todas as dificuldades de um meio público, de uma gestão pública, e eu tenho que parabenizar você pela dedicação, pelo empenho, e por tudo que você está realizando isso na Plano,
e eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer ainda. Parabéns e muito obrigado por essa conversa, foi maravilhosa. Então, um tchau para a galera e uma mensagem final. Bom, eu agradeço essa oportunidade, né, de poder estar aqui, por poder conversar um pouco, falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre a empresa, e essa oportunidade que o Rafael está me dando me traz muita alegria, né? Eu espero que você que escutou, eu possa de alguma forma ter tocado vocês, que vocês escolham a engenharia, né? A engenharia é uma área que eu amo muito, que assim a gente e que é necessária no nosso dia a dia, né? Então, assim, obrigado, Rafael, e assim que a gente possa ter mais oportunidades de conversar. Maravilha, e vamos ter sim, porque eu já quero saber um pouco mais sobre o BIM, eu quero conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia, a gente vai marcar outras conversas que você vai falar sobre isso, e também sobre essa questão de licitação, de obra pública, porque eu tenho certeza que, como você falou, pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a área de engenharia, eu tenho certeza que tem empresários que têm interesse em talvez tentar com área, com licitação, com área policial. Eu sei, já sei que você tem muito a ensinar, muito a falar sobre essa oportunidade, sobre essas possibilidades de pessoas que trabalham também na construção civil. Então, ó, se você gostou dessa conversa, deixa seu like aqui, se inscreve nesse canal que você está assistindo, encaminha para outros colegas que também trabalham com engenharia civil, que trabalham com construção, que têm interesse em obras públicas também, e fica aqui que depois a gente vai ter conversa nova. Arnaldo, muito obrigado e parabéns. Obrigado, Rafael.